Então vamos agora para a nossa última videoaula sobre onda eletromagnética. Essa videoaula, ela encerra todo o nosso conteúdo sobre ondas eletromagnéticas, tá? E agora, o que faltou a gente ver? Faltou a gente ver como a gente consegue fabricar uma onda eletromagnética, né? Como que é possível, eu posso fazer um instrumento que fabrique uma onda eletromagnética? Porque até então a gente fica falando, olha, onda eletromagnética, o Sol, né? Parece que é uma coisa um tanto distante da gente fazer. É claro que vocês sabem, devido ao nosso dia a dia, que não é nada muito impossível, né? Quase todo mundo tem dentro de casa um micro-ondas, quase todo mundo tem dentro de casa um rádio que recebe onda eletromagnética, né? E assim por diante, um celular, tá? Mas nós vamos ver o princípio simples, como fabricar, né, como que a gente consegue, e a gente finaliza o conteúdo vendo sobre o espectro eletromagnético. Porque até então, se vocês repararem, a gente falou muito pouco sobre as características das ondas eletromagnéticas, né, o que são. A gente foi mais para matemática, né, para deduzir. A gente começou lá com as equações de Maxwell, aí das equações de Maxwell, das equações do eletromagnetismo, nós chegamos numa equação de onda. Dessa equação de onda, a gente viu o comportamento de uma onda plana, certo? Daí depois que essa onda carrega energia, né? Ela transfere momento, ela tem pressão de radiação. E agora como a gente vai fazer, né, para fabricar uma onda eletromagnética, e depois a gente finaliza, né, num pouco assim do quais são as ondas eletromagnéticas que a gente está cercado, tá certo? Então vamos para o quadro. Então, né, inicialmente eu começo a aula com uma pergunta, né? Que tipo de disposição de cargas, né? Porque se nós estamos falando de corrente, de campo elétrico, de campo magnético, bom, então deve ter uma relação. Quem vai causar essa onda eletromagnética deve ser uma configuração de cargas ou correntes, mas que tipo? Né? Então a gente inicia com essa pergunta. Então, qual a disposição de cargas e correntes que podem produzir uma onda eletromagnética, certo? Então vamos por partes. Será que uma carga parada produz onda eletromagnética? Vamos analisar. Primeiro, uma carga parada em repouso gera campo elétrico? Gera campo elétrico, né? Lá em física 3 vocês viram que uma carga parada gera campo elétrico. Agora, uma carga parada em repouso gera campo magnético? Não gera campo magnético. Então, não tem como a gente ter uma onda eletromagnética, certo? Segundo, uma carga com velocidade constante gera campo elétrico? Claro, se ela parada gera campo elétrico, ela está se movimentando com velocidade constante, ela está gerando campo elétrico. Esse campo elétrico está variando no tempo? Veja, se você está sentado num referencial inercial que está junto com a carga, você não vai ver esse campo elétrico variar no tempo. Então, opa, gera campo elétrico, mas ele não me parece variar no tempo. Mas, e gera campo magnético? Gera campo magnético, né? Carga em movimento gera campo magnético. Pode até lembrar da corrente, né? Uma corrente elétrica nada mais é que são cargas em movimento. E nós temos um campo elétrico, nós temos essa corrente gerando um campo magnético. Este campo magnético, se a corrente é constante, ela vai ser constante. Então, a carga com velocidade constante também gera um campo magnético. Opa, então já demos um passo à frente. Encontramos uma configuração que gera campo elétrico e também gera campo magnético. Só que daí nós temos alguns poréns, né? Então vejam que as linhas de campo elétrico e campo magnético são geradas em um certo padrão, e este padrão, depois estabelecido, ou seja, o regime permanente, ou seja, começou o movimento ali, depois que se estabeleceu um regime permanente, esse padrão de onda elétrica, de campo elétrico e de campo magnético, esse padrão não muda mais. E a gente precisa que o nosso campo e o campo elétrico e o campo magnético precisam estar variando no tempo e na posição para um ficar criando o outro. Lembra? Ser autossustentável. Tá? Então, opa, isso já é um empecilho. Problemas. Bom, segundo, se eu tenho campo elétrico, tenho campo magnético, eu tenho uma densidade de energia. Né? A gente viu isso. Então, eu tenho uma densidade de energia elétrica
e uma densidade de energia devido ao campo magnético, né, e ao campo elétrico. Só que essa densidade, ela também não vai mudar no tempo. Essa densidade de energia, ela sempre vai ser a mesma. Então, ou seja, ela não está se propagando no tempo, né? Essa densidade não está mudando no tempo. Então, alguma coisa, né? Você não está gerando alguma coisa, né? Você está ali como se a tua carga se movimenta, mas ela forma uma perturbação, que essa perturbação não sai de volta da sua carga ou próxima dela, né? Então, é isso que eu acabei de falar, me antecipei um pouco, né? Então, nenhum sinal é transportado da carga para pontos muito distantes. E, ou seja, então não existe transporte de energia. Obviamente, tudo isso, né? Tudo isso para chegar nessa parte e dizer, olha, uma carga em movimento com velocidade constante não gera radiação eletromagnética, certo? Agora, vamos imaginar que você pega essa carga e comece a fazer um movimento que eu até coloquei entre aspas, né? Um movimento para frente, para trás, ou seja, eu vou com a carga na direção da câmera, eu venho com a carga para cá, eu vou com a carga. Observe o seguinte: se nós pensarmos como a gente pensou a carga sendo corrente, no momento a corrente está nesse sentido, no outro momento a corrente está no sentido contrário. Ou seja, o que está acontecendo com o nosso campo magnético? Nosso campo magnético está variando no tempo. Está variando no tempo, porque quando a minha carga está nesse sentido, se eu pensar numa corrente, né, eu vou ter um campo num sentido para cá. Quando está para cá, eu vou ter um sentido contrário. Então agora o campo está variando no tempo. Ter um campo que varia no tempo faz com que um campo magnético, né? O campo magnético está variando no tempo. Ter um campo magnético que varia no tempo faz a gente ter um campo elétrico que varia no tempo. Opa! Então, cargas nesse movimento de vai e vem produzem onda eletromagnética. Mas qual é a característica diferente dos dois outros casos? O que está acontecendo com a minha carga aqui? Veja, se a minha carga vai e volta, ela está mudando a sua velocidade. Não está mudando a sua velocidade? Então, nós temos o quê? Uma aceleração. Né? Então, a carga que está sujeita à aceleração, uma carga que está acelerada, ela emite radiação. Ela emite onda eletromagnética. Certo? Então, então agora... Opa, me antecipei aqui, né? Então, vejam, cargas aceleradas, elas geram onda eletromagnética. Né? Então, opa, agora a gente sabe como a gente consegue gerar uma onda eletromagnética. Basta eu fazer o quê? Pegar uma carga, dar energia para ela e acelerar essa carga. Né? E aí, essa carga acelerada vai gerar uma onda, vai gerar radiação eletromagnética, vai gerar uma onda eletromagnética. E aí, qual seria o melhor jeito para eu gerar ondas eletromagnéticas? Como que eu boto essa carga? Será que o melhor jeito é eu botar essa carga acelerando para o infinito? Como que a gente pode fazer, né? Porque não é muito fácil, você vai ter que ficar mantendo a tua carga sempre acelerada. Então, uma estratégia, o ideal é que você consiga fazer com que a tua carga esteja num movimento harmônico simples, num MHS. Por quê? Porque se a tua carga está num MHS, observe que o movimento vai ser, né, da minha mão aqui até a câmera. Da câmera até a minha mão. Da, sei lá, minha cabeça, né? Porque é minha mão que está indo, né? Faz sentido, até a minha cabeça. Observe que daqui até aqui a carga está sendo acelerada. Não é verdade? Tanto é que nesse ponto aqui é o ponto de equilíbrio, onde a carga não tem força nenhuma, então ela não tem aceleração. Aqui é a velocidade máxima. Quando passa por este ponto aqui, ela agora continua sendo acelerada, só que a aceleração contrária diminuindo a velocidade dela. Para não bater aqui, ela para. Mas ela continua sendo acelerada. Então, nesse trajeto da minha cabeça até a câmera, o único momento que a carga não vai estar sendo acelerada é na hora que ela passa pelo ponto de equilíbrio. Então, pensem, isso é excelente para que a gente emita muita radiação. Você vai estar emitindo radiação eletromagnética quase que o tempo todo. Tá? Então, essa é uma estratégia, certo? Bom, então, essa estratégia do MHS, a gente já viu em circuitos como que a gente consegue fazer um movimento harmônico simples. Né?
um circuito, a primeira coisa que a gente viu no nosso primeiro vídeo, né? Um circuito LC. Um circuito LC, ele produz um movimento harmônico simples. E aí, agora, a gente vai para a primeira produção, vamos falar assim, artificial ou proposital, né? Feita pelo homem, de uma onda eletromagnética. Quem fez esse experimento foi o Heinrich Hertz, né? Que por ele ter feito essa contribuição, a unidade no SI de frequência é o sobrenome dele, é o Hertz, né? É por causa dele. Então, em 1877, o Hertz criou um oscilador, né? Criou a primeira onda eletromagnética produzida em laboratório, que foi pelo equipamento, né? Oscilador de Hertz. O que ele fez? Ele montou um circuito LC, tá? Tem uma fonte de corrente ali, uma fonte de tensão para suprimir as perdas, tá? Tem um transformador, você vê, olha que legal, né? A nossa última aula desses conteúdos que vão estar lá na primeira prova, ela acaba conciliando quase tudo que a gente viu, né? A gente viu o circuito LC, a gente viu tensão alternada e a gente viu transformador, né? E claro, a gente está vendo onda eletromagnética. Então, o que ele faz? Tem um capacitor aqui, ele bota esse capacitor para oscilar e faz com que um transformador, para que de tal maneira que aqui você aumente a tensão, né? E aí, qual que é o número de espiras? Quem tem que ser maior ou menor? Né? A gente está lembrando. Então, você produz uma tensão desse lado aqui e você, através do transformador, você transforma numa grande tensão aqui. Nos extremos, a gente tem duas esféricas metálicas aqui desenhadas em preto e elas estão separadas pelo ar. Só que ele produzia uma tensão tão alta aqui que rompia a constante dielétrica do ar, né? A rigidez dielétrica do ar, rompia. E aí você tinha uma faísca. No momento, né? Era como se fosse no momento maior aqui de carga, quando eu tinha a maior carga, por exemplo, né? O máximo, a carga máxima mais aqui, menos aqui, devido ao nosso capacitor, você tinha uma faísca. E no momento que ele via a faísca, nesse lugar aqui, ele tinha simplesmente uma espira metálica, desculpem. Essa espira metálica também tinha um gapzinho, tinha um espaço aqui. E aí, quando ele via a faísca saindo no circuito dele, ele via a faísca chegando aqui. Ele via uma faísca na espira. E aí, opa, alguma coisa está acontecendo, né? Ele estava simplesmente fabricando quem? Uma onda eletromagnética, né? Observem que esse mais e menos aqui, ele fica mudando o tempo todo. Ele não é estático. E por isso que ele produz a onda eletromagnética. Você está o tempo todo acelerando as cargas e você sempre está o tempo todo trocando a posição de uma e de outra. E daqui a pouquinho a gente vai tentar ver melhor isso. Eu peguei até a indicação de um colega meu, um vídeo, colega Marcelo, uma indicação, um vídeo no YouTube que ilustra isso muito bem. Depois eu deixo a descrição do vídeo para dar a referência, tá? Lá na descrição do vídeo eu coloco o link desse canal, ou desse vídeo. A gente vai ver uma parte aqui que explica muito bem o que está acontecendo. Mas, veja, então ele conseguiu produzir uma onda eletromagnética. E por que ele detectava aqui? Porque este espaço aqui ele foi muito bem calculado. Para quê? Para que ele entrasse em ressonância com o nosso LC, né? Ou seja, quem que era o LC, vocês lembram? A gente já viu isso aqui, né? 1 sobre raiz de LC. Não pode deixar a raiz em cima, pode sempre deixar 1 sobre, né? Então, veja, ele colocou para que entrava em ressonância sobre a LC, e aí o que você tinha? Você tinha um máximo aqui, e você detectava obrigado. Você detectava a tua onda eletromagnética chegando, certo? Então, Hertz observou que cada faísca
da sua antena emissora, que seria esse circuito em amarelo, era acompanhada de uma faísca na antena receptora. Então, observem que ele não percebeu isso na hora. Depois, cientistas, depois que foram percebendo, opa, eu só não consigo... além de eu conseguir produzir uma onda eletromagnética e emitir essa onda, eu consigo receber ela. E aí, se eu consigo receber ela, se eu sei a frequência que eu mandei, eu sei a frequência que eu estou recebendo, eu consigo reproduzir a informação. Eu consigo pegar, mando minha informação e faço uma antena que receba essa mesma informação, que oscile na mesma frequência que eu estou mandando, essa pessoa vai saber o que eu estou mandando. Genial, né? E aí, aplicamos isso? Foi aplicado isso? Claro que foi. Né? Rádio, TV, celular, né? O tempo todo, tudo isso é devido a essa ideia que você não aprendeu só a criar a onda eletromagnética, mas também você sabe como receber a onda eletromagnética. Né? Eu acho isso fantástico, eu acho muito, muito legal. Né? Então, o Hertz também, através de ondas estacionárias, vocês lembram? Só uma licença aqui. Então, vocês lembram, lá em Física 2, quando vocês estudaram onda estacionária, tá? Através de experimento de onda estacionária, o Hertz conseguiu detectar, conseguiu medir o comprimento de onda dessa onda criada e a frequência. Logo, quando ele multiplicou o comprimento de onda pela frequência, ele viu que a velocidade com que essa onda que ele estava criando coincidia com C. Ou seja, ele estava criando uma onda eletromagnética. Tá certo? E aí o Hertz, ele que para modelar essa onda eletromagnética, ele simulou que você tinha um dipolo, né? O que é um dipolo? Uma carga positiva e uma carga negativa oscilante, tá? E aí essas duas cargas pontiformes oscilantes, ele fez a simulação dele teórica. Se vocês tiverem interesse, nós não vamos fazer aqui, é uma dedução relativamente complexa, mas que não cabe aqui no nosso conteúdo, mas o livro do Moisés traz bem trabalhado, bem legal, se vocês quiserem acompanhar, certo? E também é importante porque nós vamos ver naquele vídeo que eu falei para vocês, tá? Então, agora vem o vídeo, então deixa eu colocar aqui. Vocês estão vendo o vídeo aqui, agora só tem que... eu tenho que dar play aqui, né? Então, primeiro de tudo, vamos observar, tá? Então, como o vídeo está pausado, a gente está vendo uma carga positiva e uma carga negativa, né? A linha de azul é o campo elétrico produzido por essas duas cargas, né? Lembre, o campo elétrico, ele sai do positivo e vem para o negativo, certo? Quando eu dou play aqui, essa carga, tá? Essas duas cargas, elas começam a se movimentar, elas estão oscilando, tá vendo? Então, observem que, como elas estão aceleradas, tá? Como elas estão aceleradas, você vai ter uma torção, né? Então, se elas estivessem paradas agora nesse novo lugar, o campo esperado é essa linha tracejada em amarelo. Mas não, o campo real atual é esse em azul. Então, observe que tem uma... Eu estou mexendo... dá para ver no mouse ali. Ótimo. Achei que não ia dar, mas ótimo. Então, observe que nessa região que eu estou circulando com o mouse aqui, tem uma torção no teu campo elétrico, certo? E quanto maior a aceleração, maior essa torção, tá? E aí continua. Continua, né? Vamos lá. Tá indo o vídeo? Tá indo, né? Então, observe que o movimento vai continuar, né? Beleza? A torção ali. Vamos só esperar um pouquinho. Aí. Então, observe que em um momento,
as duas cargas, elas não estão grudadas, isso é algo teórico, e um momento quando elas passam pelo mesmo ponto, mas sem poderem se aniquilar, né? Quando elas passam pelo mesmo ponto, essas linhas aqui elas se fecham. E aí é emitido. Só que o que eu quero que vocês reparem, que agora elas se fecham e é emitido. Opa! Mas observe, vou voltar pouca coisa. Vou ser rápido aqui. Observe que assim que elas se cruzam e emitem essa primeira onda aqui, esse campo elétrico, esse em azul ainda é o campo elétrico emitido para essas duas cargas, agora trocou a posição azul e vermelha, né? A negativa com a positiva. Então agora as linhas de campo, observe que aqui onde eu estou circulando com o mouse, estava no sentido descendo, vamos falar assim. Só que agora está no sentido subindo. Então, observe que quem está aqui, ó, a pessoa que está aqui, onde eu estou riscando com o mouse parado, ela vai receber este campo elétrico e depois vai receber esse outro campo elétrico que está diferente, né? Ele é diferente. Aqui, observe que nós estamos no sentido horário, aqui agora está no sentido anti-horário. Então, a pessoa que está aqui parada vai começar a receber um campo elétrico que está mudando no tempo, não é? E o que esse campo elétrico mudando no tempo vai começar a criar? Um campo magnético oscilante no tempo, né? Então, aqui, elas emitindo. E se vocês olharem, esse caso aqui vai emitir perfeitamente uma senoide, um campo elétrico senoidal. E aí o legal é que nós podemos aplicar isso para a nossa antena, para gerar, né? Então esse aqui é algo teórico, que a gente pode explicar, mas o que a gente tem? Observem agora a nossa antena. A nossa antena, vou pausar aqui, ela tem uma fonte de tensão alternada. Então, em certo momento, aqui as bolinhas azuis aqui que em cima estão sendo representadas são os elétrons. Então, em certo momento, essa diferença, essa tensão faz com que todos os elétrons venham para cá. E aí, logo, esse outro lado vai ficar positivo, certo? Então, vamos lá. Então, os elétrons estão vindo... eu não vou falar direita e esquerda porque a câmera está invertida, né? Mas aqui os elétrons estão vindo aqui nessa direção e logo o outro lado fica positivo. Depois, o que acontece? A tensão troca o sinal, os elétrons vão para o outro lado e esse lado que eu estou aqui fica positivo, certo? E isso vai acontecendo numa frequência muito, muito, muito rápida, certo? E aí o que acontece? Nós temos as nossas frentes de ondas sendo emitidas, nós temos nosso campo elétrico variando no tempo, criando a nossa onda eletromagnética, né? Então, observem que agora a gente tem a criação da onda eletromagnética. E, ao mesmo tempo, então aqui nós estamos criando o campo elétrico, certo? Mas, ao mesmo tempo, eu posso ter... Na nossa casa, a gente não tem antena. Quem tem antena em casa, aquela espinha de peixe ou aquelas parabólicas, a gente não tem antena para mandar sinal, né? A gente não fica mandando sinal para ninguém. As nossas antenas são feitas para receber um sinal ou vários sinais, né? Então observe só o que acontece. Agora a nossa antena ela está como um receptor. Então, se não está recebendo sinal nenhum, a gente tem, por exemplo, aqui temos o nosso sistema aqui que vai ler essa diferença de potencial que chega nela, essa tensão. Então a gente tem lá as cargas, os elétrons acumulados aqui em cima, a carga ficando positivamente acumulada aqui embaixo. Então vamos reparar aqui. Então lá, quando começa a chegar ondas eletromagnéticas aqui, essas cargas, esses elétrons vão começar a se movimentar, né? E aí você começa a receber um sinal, um chiado. Tá melhorando, mexe mais um pouco a antena, mexe mais um pouco e tal. Olha só, quando que você vai ter um maior sinal? A maior amplitude? Quando, vejam, que aqui nós temos o campo elétrico
máximo ou mínimo, né? Então aqui vai estar todos os elétrons, e aqui nós vamos ter também máximo ou mínimo, depende da referência, então aqui vai ter todas as cargas positivas, né? A ausência de elétron. Então observem que quando eu tenho uma antena deste tamanho aqui, gravem isso, porque depois que a gente for ver o espectro eletromagnético, nós vamos comparar um pouquinho com os tamanhos de antena, por exemplo, aquelas espinhas de peixe, que são antenas as mais simples, não as parabólicas, porque daí é um pouquinho diferente. O vídeo fala também, então depois se vocês quiserem assistir o vídeo, vocês falam um pouquinho sobre as outras antenas, tá? Então observem que eu vou ter o máximo de detecção desse sinal quando a minha antena vai ter o quê? Metade do comprimento de onda. Por que metade? Porque eu tenho um vale aqui, ou uma crista, e o contrário aqui. Então, para eu ter um comprimento inteiro de onda, eu tinha que chegar até o outro ponto, o outro vale, no caso aqui for um vale. Tá certo? Então, muito legal, né? Então, dependendo do tamanho da tua antena, então você ajusta a tua antena para captar certas frequências, certo? Pelo tamanho da antena, você consegue captar certas frequências. Então, vejam, antena, né, de dipolo, um dipolo oscilante funciona tanto como um emissor como com um receptor. Tudo bem? Então, vamos voltar aqui para o nosso quadro. Eu tenho que só trocar o monitor também. Pronto, tá? Então, veja, eu acho esse vídeo, a hora que o Marcelo me mandou o vídeo, eu achei sensacional, né? E o legal é vocês entenderem a teoria antes, para daí assistir o vídeo, e aí o vídeo ficar mais claro, e aí sim tudo se conectar no nosso cérebro, certo? Bom, mas existem outras maneiras de a gente criar ondas eletromagnéticas, né? Por exemplo, você está com uma situação que você pode ter quebrado algum membro e tal, você vai ter que tirar um raio-x, né? Você não tem um dipolo oscilante que gera raio-x, é uma onda eletromagnética, né? O que a gente tem? Esse desenho, né? Depois do vídeo, esse desenho aqui é ultraje, né? Mas o importante é entender, certo? O que nós temos? A gente tem um tubo de raios catódicos, tá? Então, aqui eu tenho um vácuo, eu tenho um cátodo aqui, né? Ou seja, eu tenho uma plaquinha que está aplicando um potencial negativo. Eu tenho um ânodo do outro lado, ou seja, que eu estou criando um potencial positivo, tá? Eu tenho um filamento, que muitas vezes é de tungstênio. Oh, caramba, peraí. Tem aqui em amarelo, né? Tem um filamento geralmente que é de tungstênio, que eu passo uma corrente altíssima nele. E na hora que ele aquece muito, ele vai acabar deixando elétrons, acabam se, entre aspas, soltando, pulando fora, ejetando do teu tungstênio. E esses elétrons, quando eles encontram, um grande, né, um potencial negativo aqui, eles querem ir para lá. E além de eles querer ir para lá, eles encontram um potencial positivo aqui. Então esses elétrons aceleram, uma grande aceleração nesse tempo aqui. E isso já gera onda eletromagnética. Mas a maior parte das ondas eletromagnéticas é quando esses elétrons acabam colidindo no nosso anodo. Quando os elétrons colidem no anodo, eles têm uma baita freada. O que é frear? É desacelerar, é aceleração. Então eles têm uma grande desaceleração, né? Que a gente fala desaceleração de frenagem, uma aceleração negativa, né? Vocês entendem. Então você tem uma grande aceleração, né? Aceleração de frenagem com o teu elétron colidindo com a tua placa. Essa grande aceleração ou desaceleração vai gerar ondas eletromagnéticas que nós chamamos de raio-x. Né? Então, mas não é. Então, onda eletromagnética é onda eletromagnética, porque agora você vai dizer que é raio-x. É o nosso próximo tema aqui, que a gente vai ver, que é isso. Que as ondas eletromagnéticas, elas são tão vastas e com características tão diferentes, mas todas são ondas eletromagnéticas, tá? E é daqui a pouquinho. Então, você acaba mandando um raio-x. Existem outras maneiras de enviar raio-x, que são na física, por exemplo, para estudar muitas propriedades materiais, que são os aceleradores síncronos, né? Que no Brasil tem um super moderno agora, que faz acho uns 2 anos que está em funcionamento, se não me falha a memória,
super moderno, que é o quê? Você acelerar os elétrons em torno de um círculo, não é um círculo perfeito, né? Mas você acelera eles e aí o elétron, as partículas têm que fazer curvas, né? Para fazer o círculo. Quando eles fazem essa curva, veja, para você fazer uma curva, você tem que ter uma aceleração, né? Para uma aceleração que não pode não modificar a intensidade da velocidade, mas modifica a direção da velocidade. E aí nessa curva, que faz a curva, emite radiação, falando de maneira bem simples, tá, gente? De maneira bem simples. E essa radiação é captada por um canal, por um local, essa radiação ela é colhida e ela é exposta ali na tua amostra para você ver as respostas que você tem interesse. Né? Legal. Então, existem várias maneiras de a gente produzir ondas eletromagnéticas. E observem que tem várias maneiras de produzir ondas eletromagnéticas com características diferentes. Né? O forno micro-ondas de vocês também é um jeito de produzir onda eletromagnética na faixa do micro-ondas. Então, o que é isso? A faixa do micro-ondas, o raio-x, a luz visível, a onda de rádio. Tá? Então, tudo isso junto. Quando você junta todas as ondas eletromagnéticas, todas é um exagero, mas todas as que a gente conhece, a gente transforma no espectro eletromagnético. Né? Então, quem é o espectro eletromagnético? Tá? O espectro eletromagnético é essa tabela em branco aqui, mas o porquê que ele existe, tá? Deixa eu só mudar essa cor para chamar. Opa, desenhar. Então, observe que, dependendo da frequência, tá? Ou comprimento de onda, a gente vai ver que tanto faz, ou a frequência ou comprimento de onda, as ondas apresentam diferentes características. Né? Todo mundo sabe que se a gente está em casa recebendo 1 milhão de ondas de rádio, de TV, não tem problema. Agora, todo mundo sabe que você não deve fazer raio-x, né? Tirar um raio-x por qualquer coisa, se expor a raio-x qualquer coisa. Né? A gente sabe que se expor aos raios ultravioleta também, a gente não deve fazer, deve evitar. Tá? Então vejam, mas ao mesmo tempo a luz solar, né, a luz no visível é ótimo. Infravermelho a gente está cheio, controle remoto, sensor. E aí? É tudo onda eletromagnética. Mas a frequência de oscilação ou o comprimento de onda delas mudam as características delas. Como elas interagem com os materiais, como que elas modificam as coisas, né? Que está tudo basicamente na interação. Né? Então, observem que, apesar de elas ser tudo características diferentes, todas são ondas eletromagnéticas. Então, todas têm que se propagar com qual velocidade? C. Claro, né? C igual a lambda F. Tá? Então, vejam, eu posso dizer sobre uma onda eletromagnética citando o comprimento de onda dela ou a frequência. Por quê? Porque se eu falar o comprimento de onda, basta eu dividir e quero saber a frequência, basta eu dividir a velocidade da luz pelo comprimento de onda. Se eu quero saber, se eu tenho a frequência e quero saber o comprimento de onda, basta eu dividir a velocidade da luz pelo comprimento de onda. Certo? Pela frequência, desculpa, né? Se eu quero saber o comprimento de onda. Tá? Então, eles estão relacionados pela velocidade da luz. Então, observe que a luz visível é uma onda eletromagnética? É uma onda eletromagnética. Tá? Ela tem a mesma característica do raio-x? Não tem. Né? Mas o raio-x é onda eletromagnética? É. A onda de rádio é onda eletromagnética? É. Ela tem a mesma característica da luz? Né? Não. Tá? Por quê? O fato de elas terem frequências e comprimento de onda diferente faz com que elas mudem a maneira como elas interagem com os elementos. Tá? Então, aqui, essa imagem aqui é o famoso espectro eletromagnético. É um espectro que mostra, se eu olhar na parte de cima aqui, é a relação do comprimento de onda, né? Então, quando eu começo lá nas ondas de rádio, né? O HF, VHF TV, micro-ondas, então eu estou diminuindo o comprimento de onda. Infravermelho, aí vem o visível, aí ultravioleta, raio-x, raios gama. Então, nesse sentido aqui, eu estou cada vez para comprimentos de ondas menores. Aqui embaixo, é óbvio que então eu estou indo para frequências maiores.
Então, repare que quando a gente fala de infravermelho e ultravioleta, a gente está usando como referência quem? Frequência. Por quê? Porque o infravermelho, ele é antes do vermelho. Então, a frequência é menor que o vermelho. E o ultravioleta é depois do violeta. Então, é uma frequência maior que o violeta. Tá? Bom, pelo menos esse é o meu entendimento. Eu gosto de pensar assim, né? Porque o infra para mim é abaixo, então eu penso frequência, é o jeito de eu gravar. Frequências abaixo do vermelho, né? Para menores frequências. Ultravioleta, frequências acima do violeta. Veja, a gente diz que a partir aqui do visível do ultravioleta, a gente fala que essa parte aqui são ondas eletromagnéticas ionizáveis. Né? Por quê? Porque elas podem causar problemas, certo? Elas podem ionizar os nossos... Elas podem... Queria apagar tudo aqui. Por quê? O que é ionizar um elemento, um material, né? Quando você ioniza, você arranca com um elétron, e aí você tirando esse elétron, deixando ionizado, por exemplo, isso vai causar problemas ali, né? Porque tudo está funcionando com cada elétron bonitinho onde que ele tem que estar. Se ele deixa ele estar ali, pode não dar nenhum problema, mas isso pode gerar um efeito em cadeia e pode dar problemas. Por exemplo, você pode acabar tendo um câncer, por exemplo, né? Então, a gente tem que a partir do violeta, ali, o ultravioleta, a gente tem que evitar se expor. Às vezes é preciso. Tem que tirar um raio-x, tem que fazer um raio-x, tem que fazer, né? Vai ter que se expor. Mas é preferível se evitar, tá? Eu fiz agora aqui, ó, não leiam nada, porque se vocês leem vai estar esquisito, porque eu espelhei essa imagem aqui só para ficar coerente com a imagem ali de cima, né? Então, o que acontece? Não leiam, senão vai ficar esquisito, tá? O que eu fiz aqui? Eu peguei, porque o espectro eu queria mostrar aqui, né? A gente veja, de todo o espectro da onda eletromagnética, o visível, ele tem uma faixa muito, muito pequena, né? Que é que nós conseguimos enxergar. A gente chama essa frequência daqui, que vai lá dos 600 nanômetros de comprimento até 300 e alguma coisa nanômetros de comprimento, a gente chama de espectro visível porque nós somos, digamos, entre aspas, a raça dominante que cuida da ciência. E aí é onde que é visível para nós a onda eletromagnética. Mas se um outro animal, por exemplo, dominasse a Terra cientificamente, a faixa do visível, digamos que um animal que só enxerga no infravermelho, a faixa do visível para esses animais, eles não. A faixa do visível é aqui no infravermelho. Então é uma questão de convenção. A gente diz que as ondas nas frequências entre quase 600 e pouco, acho. Agora fugiu a memória do vermelho, acho que o vermelho era quase 700 e pouco, fugiu um pouquinho a memória, né? Até o 300 e pouco aí, eu acho que é o violeta, posso estar errando ali uns 100 nanômetros, né? Mais ou menos 100 nanômetros. Nessa faixa a gente consegue enxergar a onda eletromagnética. Depois disso a gente não enxerga, mas ela existe e está interagindo com as coisas. Então, e a gente chama de espectro visível porque a gente consegue enxergar. Mas existem meios de a gente enxergar as ondas eletromagnéticas. E eu vou ensinar um meio aqui que vocês podem testar em casa. Aqui, só para tirar a dúvida de vocês, o que eu fiz foi isso aqui. Eu espelhei horizontalmente, então quando eu agora vocês podem ler. Né? Agora está legível, tá? Antes estava tudo invertido. Mas é porque daí está contrário desse aqui, né? Tá certo, só que aqui está indo do menor comprimento de onda para o maior e lá está do maior para o menor, tá? Então agora, para a gente finalizar a nossa aula, depois vocês vão fazer esse teste em casa, quem puder, e vai me dizer se deu certo ou não deu certo, tá? Que é o quê? A gente encontrar o comprimento de onda do micro-ondas, da micro-ondas. O que vocês vão fazer? Bom, o micro-ondas, né, uma caixa aqui, tá? E veja que ele é feito num tamanho certo que você consegue, que você tenha uma onda estacionária lá dentro, né?
como é que fica uma onda estacionária, né? Tudo que volta, que vai e volta aqui, lembrem lá de física 2, ela vai ficar mais ou menos assim, né? Ao vivo aqui é um desafio aqui. Opa, tá indo bem, né? Quer dizer, para mim tá indo bem. Né? Mais ou menos assim, certo? Claro que ele é todo tridimensional, etc. Mas é um exemplo simples. Se vocês olharem aqui, fatiar ele no plano, vocês vão ver algo parecido com isso, certo? Né? É isso aqui que eu quero mostrar para vocês. Aqui, né? Vocês vão ver algo parecido com isso aqui. Termina lá em cima, né? Mais ou menos isso. Quem são esses daqui? São os nós, né? Aí, o que vocês vão fazer? O micro-ondas aqui, ele tem um negocinho que ele gira, né? Porque ele quer tentar deixar com que a micro-ondas uniformize melhor. Então, vocês vão fazer algum jeito de isolar essa parte que gira. Uma dica, né? Então, aqui está um negócio que gira. Lá coloca um objeto que pode ir no micro-ondas, que fica assim, ó, sobre o negocinho que gira. Então, o que você vai colocar não vai girar. Aí você coloca uma bandeja que pode ir no micro-ondas, você vai colocar em cima desse suporte que você criou. E aí, você vai vir aqui e encher a sua bandeja com o quê? Com queijo ralado. Você enche a sua bandeja com queijo ralado e liga o micro-ondas por poucos segundos. Quando vocês ligarem o micro-ondas, desligarem e tirarem a bandeja, o que vocês vão ver? Vocês vão ver queijo derretido aqui. E aí depois, nada de queijo derretido. Por isso não pode deixar por muito tempo. Queijo derretido. Nada de queijo derretido. Queijo derretido. Né? Então o que vocês estão vendo aqui? Vocês vão lá, vão pegar e vão medir a distância entre dois círculos derretidos. Quem que vai ser? Vai ser a distância entre dois máximos. Né? Então esse valor aqui vai ser lambda sobre 2. Né? Por quê? Porque a distância entre dois nós aqui é lambda sobre 2, né? Então a distância aqui, na verdade, se você não olhar a onda que volta, você tem um vale, então é meio compreendendo. Lembra que nós tínhamos falado assim, vamos ver o tamanho da antena que a gente tem que ter? Então lembra, para a gente pegar a TV, quem lembra, hoje a gente quase não vê, mas na minha época ainda tinha que era a antena espinha de peixe, tá? Para recepção de TV. Quanto será que era o tamanho dela? Vamos olhar aqui, ó. Recepção de TV está aqui no VHF, ó. 1 metro. Certo? 1 metro é o comprimento de onda, mais ou menos, do VHF. 1 metro, então, 100 centímetros, quanto que tem que ser o tamanho ali da tua antena? De 50 centímetros. Então, dá uma olhada. Quem tiver o contato, vai lá e mede. Né? Mas se vocês lembrarem da imagem de vocês, não é muito diferente desse tamanho, óbvio, né? Porque a gente quer captar ondas eletromagnéticas nessa frequência, certo? Pessoal, então, esse é o nosso último vídeo sobre ondas eletromagnéticas e a gente encerra aqui o tema os temas, né, da nossa primeira prova, tá? Espero que vocês tenham aproveitado e gostado deste tema, eu acho um tema muito legal. E a partir do próxima semana, do próximo vídeo, nós vamos entrar como os livros de Física 4. Então a gente muda a nossa bibliografia, né? E vamos para os livros de Física 4, que a gente vai ver a natureza da luz, vamos estudar a óptica geométrica, vamos estudar a óptica física e terminamos falando de relatividade. Tá certo? Então até o próximo vídeo. Valeu!